Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o seu podcast com as principais referências do mercado jurídico brasileiro para falar sobre gestão, precificação, business development, diversos temas, menos sobre direito. Aqui a gente traz grandes nomes para entender o modelo mental dessas pessoas, o que essas pessoas fizeram para chegar onde elas estão, ter uma visão de mercado e diversas outras coisas. Hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui com Décio Pio Borges, sócio do Machado Meyer Advogados, na área empresarial do Machado Meyer aqui no Rio, né, Décio? Então, um grande prazer estar aqui com você hoje. Décio também, aí, maratonista em formação, em potencial, né? Wannabe, maratonista também, vai fazer a Maratona do Rio agora em junho, né? Estaremos juntos lá na Maratona do Rio, a gente se cruza correndo aqui na Lagoa, né? Oi, tudo bem? Os treinos estão aí, né? Muito duro essa preparação, né? Mas estamos aí. Bom, Décio, grande prazer estar aqui com você, né? A gente em outros episódios falou por vezes do modelo de Big Law, como que esse modelo ele é visto hoje, os desafios, né, o que ele tem de forças aí e potenciais desafios. Então, nada melhor do que trazer alguém que conhece muito desse modelo, desses escritórios, não só aqui no Brasil, mas também como lá fora, para falar sobre isso. Então, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Legal, Fernando, obrigado. Antes de mais nada, um enorme prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente, como você falou, né? A gente ultimamente só tem se falado, oi, como vai? Em meio segundo ali, cruzando um contra o outro. Dá até para vir correndo, né? Dá cá já vir fazer o treino da semana. Mas eu acho que muita coisa para se falar. Assim, eu acho que dentro dessa introdução que você fez, né? A ideia de comentar um pouco sobre Big Law. A minha carreira, eu sempre trabalhei em Big Laws. Aqui no Brasil, quando eu tive uma experiência fora, também trabalhei numa Big Law em Londres. E isso era em 2013, 2014. Enfim, já tem um tempinho. E foi interessante, né? Algo que eu via muito de dentro, né? Nas Big Laws. Foi Inglaterra ou Estados Unidos? Inglaterra, Londres. Eu via de dentro, a gente sempre trabalhou com escritórios de fora, então você via semelhanças, diferenças. A experiência lá fora também ajudou muito a identificar e só confirmar uma impressão que eu fui construindo ao longo da carreira, de perceber os escritórios e também nada, né, muito revelador, mas que os escritórios das Big Laws no Brasil buscam, né, seguir os passos ali dos Big Laws, né, em mercados mais maduros, vamos dizer assim, né, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, de uma forma, mas claro, muito tempo atrás, né? Assim, eu faço sempre um paralelo com as consultorias. A gente vê as Big Four, a gente vê as consultorias grandes, hoje em dia não necessariamente Big Four, mas enfim, outras consultorias estratégicas, e são mega organizações, instituições que talvez 200, 300 anos atrás tinha um tamanho que hoje os escritórios, os Big Laws aqui no Brasil, né? Ou, enfim, as consultorias... Você pega uma McKinsey, uma Bain, que virou referência ali para o setor, né? Possivelmente, certamente lá, põe 200 anos atrás, algum tempo, 100 e tantos anos atrás, eles eram... E hoje a gente tem escritório já no Brasil com mais de 100 anos, nos Estados Unidos e Inglaterra, muito comum, né? Escritórios com centenários. Mas a gente faz olhando assim, tanto de organização, que é uma empresa de serviço, consultoria, e vai se transformando numa empresa, com um modelo de negócio diferente, um nível de institucionalização. Então a gente olha assim, eu sempre acho que os escritórios de advocacia seguiram um pouco os passos das consultorias e os escritórios de advocacia, né, a Big Laws, no Brasil seguem um pouco os passos das Big Laws lá de fora. É o jornal do amanhã, né? E tem uma história muito... Com uma tropicalização também, né? Não é exatamente... E tem uma história muito legal sobre isso, pouca gente sabe, o Cravath, que é um dos principais escritórios de Nova York, né? Ele tem o Cravath System,
que é um modelo de gestão criado por eles Sim. ali na primeira metade do século passado, que foi um modelo de gestão que serviu de referência para grandes consultorias e até para o mercado financeiro, para bancos e fundos de investimento. Então, todo um modelo de forma de contratação, de como gerir, no momento em que os escritórios saíam ali daquele modelo de aprendiz e mestre, né? E ele já criou esse modelo que até hoje, né, com o Lockstep, que hoje o Lockstep já vem sendo mais colocado de lado, já vem ou sendo modificado, né? Mas ele criou um modelo de gestão que serviu ali como referência, inclusive, para outros gestores. Então, é uma coisa muito legal. Um escritório criar um modelo de gestão que serviu de benchmark até para grandes consultorias e grandes bancos. Exatamente. Né? Não, e há modelos diferentes, né? O Kirkland tem um modelo diferente desse tradicional, por exemplo. Enfim, estava lendo uma matéria outro dia, mas o fato é, tem tendências, tem caminhos, não existe um caminho só, mesmo nos mercados mais maduros, e aqui no Brasil a gente vai seguindo atrás, tentando adotar esses modelos e aprendendo, não tentando inventar a roda. Eu me lembro quando era visiting lawyer nessa Big Law em Londres, algumas coisas me chamavam a atenção, e eu conversava com outras pessoas também de outros escritórios. O que é esse business development? Não existia isso, praticamente. Não existia. Eu me lembro quando eu comecei a estagiar, existia um comitê de marketing que era formado exclusivamente por sócios, né? Então, a gente vê as Big Laws aqui no Brasil seguindo esse caminho aí. Depois de volta ao Brasil, poucos anos depois, esse nome começou a aparecer, os escritórios se organizando com áreas especificamente, não só tendo o RH, mas você tem um administrativo que vai muito além do financeiro e do RH. Tem o marketing, tem o business development, enfim, uma parte de formação que já existia, mas acho que foi também se sofisticando. Então, a gente vê muito o caminho, né, a gente aqui seguindo. O caminho de lá tem um aspecto muito particular aqui do Brasil, que é uma reserva de mercado, né? Hoje em dia, as Big Laws estrangeiras não podem ofertar serviço, prestar serviço em direito brasileiro, podem estar aqui no Brasil, baseados, enfim, com escritórios, mas apenas prestando serviço da jurisdição de origem, né, de fora. Em parceria com escritórios locais. Em parceria com escritórios, né? Ou não, enfim, mas se for em local, mas aí é o escritório. Mas o fato é que isso, né, vai ser, não sei, né, há sempre essa discussão, o mercado no Brasil vai abrir ou não vai abrir? É um projeto se abrir, de lei quando abrir, aí, né? Exatamente. Vai, sem dúvida, ter uma revolução, inclusive vai ter uma consolidação, vai ser o boom dos M&As em escritórios de advocacia. Mas isso não quer dizer também que os escritórios vão, necessariamente todos vão sumir, só vão ficar as Big Laws internacionais. A gente olha, inclusive, em outros, né, lá fora, pegando, né, imaginando como é que poderia ser. A Alemanha, a própria Inglaterra mesmo, tem os escritórios que são os escritórios tradicionais, ingleses, e tem os Big Laws internacionais. A Alemanha é a mesma coisa. Sim, claro que muitos são consolidados, mas não quer dizer que o mercado vai se necessariamente vai se restringir às Big Laws internacionais. Eu tenho uma aposta, eu sempre faço essa provocação, não sei se você já me ouviu falando isso, né, de que em 2030, ou seja, daqui a 5 anos, menos de 5 anos, os 20, 30 maiores escritórios do Brasil, boa parte não vai estar na lista dos 20, 30 maiores escritórios de hoje. Eu acho que a gente vai, certamente a gente vai conversar melhor sobre isso por aqui, mas a questão é que você tem hoje escritórios grandes que souberam se adaptar e outros que estão com maior dificuldade para se adaptar, e ao mesmo tempo você tem escritórios menores que entenderam a dinâmica de hoje, estão crescendo rápido, né? E aí você tem alguns desafios aí no modelo de Big Law. A gente vai falar melhor sobre Billable Hour, sobre essa concorrência, né, esse aumento de concorrência, aí mais de 100 mil escritórios hoje no Brasil. Como é que você enxerga esse panorama geral hoje, Décio? Eu acho que tem duas questões diferentes. Uma é a profissionalização, que é o que a gente acabou de falar. Se organizar com áreas de estratégia, de desenvolvimento de negócios, marketing, enfim, outras. E tem a questão da institucionalização. A institucionalização passa por essa transição que muitos escritórios aqui no Brasil já passaram, outros estão passando e outros vão passar, que é essa transição do fundador
para essa outra geração. É sempre um turning point crítico, que ou o escritório se institucionaliza ou continua sendo um escritório familiar, e aí você vê exemplos que, como você falou, alguns escritórios ficam parados, mas é um outro caminho, e não vão se tornar, talvez, Big Loss, né? Ou se manter como Big Loss. Então, esse é um desafio muito grande. Sair do nome da pessoa para a placa, né? Para a placa, exatamente. A institucionalização é a transformação do negócio para a placa e menos em algumas pessoas. Claro que, por ser um negócio de pessoas, sempre vai ter. Inclusive, né, você fala muito sobre o papel do sócio, né? Não adianta a placa. Tem o lado pessoal, os sócios têm que estar... Mas a institucionalização é isso, é a placa acima das pessoas. Então, e isso acho que naturalmente... se consolida em qualquer escritório de advocacia, principalmente nesse momento onde os fundadores passam o bastão. E como esse processo vai ser feito de uma forma melhor ou pior, demorada ou mais rápida, enfim, isso vai dizer muito. Então, a gente fala, tem a profissionalização, tem a institucionalização que a gente falou agora, e aí olhando um olhar para dentro, né, de organização interna. E tem um lado agora olhando para fora do mercado, você falou a concorrência, outros escritórios. Você diz, né, sua teoria, eu não sei se exatamente, mas concordo que vai estar completamente diferente. Olhando, né, quando eu comecei a estagiar em 2019, 20, então o mercado era completamente diferente. O número de escritórios Big Loss era muito menor número, né? Hoje a gente tem outras Big Loss, mas a gente tem escritórios não tão grandes, mas de médio porte, muito bons, e muitos foram, né, dissidências de outras Big Loss que prestam um ótimo serviço, tem uma estrutura de custo menor, enfim. Agora, também você não se torna uma Big Law de um dia para o outro. E quando a gente fala Big Law, não é só porque você se diz Big Law, você tem tantos advogados. A Big Law, eu entendo o conceito de Big Law como dentro do conceito de full service, né? Onde você tem áreas, todo o cliente tem ali no escritório como um one-stop shop, onde você chega e você vai ser atendido por especialistas em qualquer área do seu negócio que você demandar. Então, você não constrói isso de um dia para o outro. Então, tem um lado de cultura, que é muito importante também. Um partnership muito robusto, né? Exato. Então, para você chegar lá, requer um tempo, não basta também simplesmente um crescimento desordenado. A construção da cultura também é algo que tem que se investir e é construído, forjado com o passar dos anos. Agora, em termos de concorrência, mas nem por isso a concorrência atrapalha muito. Eu acho que aí um ponto que é o desafio para as Big Laws é justamente aproveitar o fato desse elemento full service e capitalizar ao máximo a sinergia e a eficiência que isso pode ter entre você entregando para o cliente um trabalho coeso, com um entrosamento maior, uma agilidade maior, porque está tudo ali dentro do mesmo guarda-chuva. Então, acho que isso também isso não se cria e não se faz assim automaticamente, exige um esforço. Então, acho que esse talvez seja uma vantagem que as Big Laws possam usufruir, ter, e tem que ficar atento. Mas, não, assim, de novo, não é algo que acontece naturalmente, mas elas têm essa capacidade que talvez os outros modelos de escritório não vão ter. Então, acho que é aí onde você consegue, cada um nessa luta, cada um tem suas vantagens e desvantagens. E você falou muito bem sobre dois pontos extremamente importantes, né? Profissionalização e institucionalização. Quando você fala de construir a placa, né, vai muito de encontro ao que eu falo da construção de autoridade, né? Porque essa placa, ela depende de sair de uma figura de um Rainmaker, 2 ou 3, e você conseguir fortalecer a placa como um todo. Isso depende do fortalecimento de outros sócios, né? Para que o mercado veja que tem outros sócios que são grandes referências naqueles escritórios e que vão dar continuidade àquele legado, né? Então, muitos escritórios têm essa dificuldade, escritórios menores, de você conseguir dar esse poder para outros sócios,
né, dar essa autonomia e saindo ali do cap table aos poucos, né, processos de sucessão que são sempre super dolorosos. Quando você pega um escritório que tem muito esse apego, escritórios menores, ele não passa por esse processo, ele não dá essa autonomia e aí as pessoas naturalmente saem, você não consegue construir um partnership porque não tem outras referências, outras lideranças sendo criadas ali. E quando você fala de profissionalização, também vai muito na mesma linha, né, de você criar outras áreas de negócio, não só enxergar como um back-office, né? Que eu vejo isso um erro muito grande nos escritórios pequenos e médios, que é você enxergar, não, nós somos um escritório de advocacia, aqui tem advogado, né? E aí, sei lá, de 20 pessoas, 19 é advogado, aí você tem um administrativo e financeiro ali, um faz tudo, mas só que hoje você já tem nas métricas de gestão, né, nas boas práticas, a cada 2 escritórios, a cada 2 advogados contratados, você contrata alguém das áreas de negócio, não um faz tudo, um estagiário, mas alguém de marketing, de BD, financeiro, tecnologia, que são áreas que vão dar suporte a esses sócios, a esses advogados, para conseguir crescer o escritório, para conseguir institucionalizar, para conseguir profissionalizar. A gente vai falar melhor dessas questões hoje, né, principalmente de impacto de tecnologia, etc. Mas eu vejo que profissionalização e institucionalização, você matou a charada, são 2 pontos que são muito críticos e separam ali, né? Eu acho que tem uma barreira de entrada. Muita gente fala do lucro real, né? Muitos escritórios não querem, não quero chegar no lucro real, porque, putz, quando chega no lucro real, começa a dar uma complicação, né? Aí muda o modelo de negócio. Muda o modelo de negócio. Então, né, você tem 99% ali que vai até o lucro real, né, e para nesse obstáculo assim meio que invisível, né, mas que muita gente tem isso na cabeça. E aí quem passa disso esbarra naturalmente nessas questões de profissionalização e institucionalização, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um desafio porque é fundamental, é inevitável, é necessário, porque o dia a dia é muito intenso, né? Você tem que captar, você tem que entregar, o cliente quer te ver na mesa também, o cliente sabe que não quer que você esteja fazendo tudo, porque senão estoura o cap, enfim, esse não é o sentido, mas ele também quer ter a certeza que você sabe o que está acontecendo, quer sentir a sua presença, enfim, mas ao mesmo tempo você tem uma série de outras coisas. Se você querer somar isso, uma série de outros elementos, de iniciativas que qualquer negócio tem, de captação, de estratégia, e ainda mais com pessoas, né, com uma formação que não é aquela, então, assim, acho que, claro, tem um equilíbrio, tem que ter uma racionalização de tudo isso, mas é um movimento, onde vai dividir, né? Quem vai, né, as Big Laws, ou quem quer ser ou vai ser vai Big crescer, Law, e quem vai ficar num outro modelo que não é nem melhor nem pior, mas é diferente, não é Big Law. E você trouxe um ponto muito interessante aí dessa questão da participação, de estar junto com o cliente, né? Muitos escritórios menores, né, que dizem escritórios boutique, acabam utilizando isso como, né, um grande diferencial. O sócio vai tá próximo em todas as negociações. Mas como você falou, né, em determinados momentos é importante, o cliente também entende que não é para você estar em tudo, né, você tem uma equipe, etc., é importante, né, mas em alguns momentos você vai precisar estar, né? Sim. E então talvez essa é uma maturidade maior também de grandes empresas, ou você já vê no middle market também isso, né, de donos ou, enfim, CFOs, diretores jurídicos de empresas menores, também tendo essa visão de que o sócio ele vai estar quando precisa estar, eu quero contar com ele aqui nos momentos mais importantes. Acho que é inevitável, dependendo, conforme o negócio aumenta, o volume de demanda, o dia continua tendo 24 horas, a semana 7 dias. Então, mas tem, né, vai muito da relação com o cliente, do momento, porque tem cliente que externam, olha, não, isso aqui não precisa, não quero você, põe o advogado XY, um outro advogado, não, isso aqui você... Às vezes você tem essa manifestação, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, o cliente não externa, talvez o cliente nem sabe, e você tem que ter essa sensibilidade de entender quando você é fundamental, quando você não é fundamental, e quando você é nice to have ou não. E tudo isso, claro, conversa muito também com o caso, com o custo, com
orçamento, né? Enfim, tem uma... Não se trata só da relação em si, mas tem toda umas variáveis né? que impactam nisso. Exatamente. Não dá para todos os casos, a gente está falando de prestação de serviço, né? Sempre bato nessa tecla, que é algo que não é escalável, né? Não dá para você se multiplicar como é uma empresa de tecnologia sem também expandir os seus custos, né? O número de pessoas que você vai precisar, etc. Então, não dá para você oferecer, né? Isso é meio que ilusório, né? Muita gente, apesar de muitos utilizarem esse argumento, né? Sempre o sócio que vai tocar diretamente, etc. Tudo, né? Isso acaba nem sendo, né, no final do dia... É um pouco canto da sereia, mas são coisas diferentes. Uma coisa é o sócio vai tocar tudo, outra coisa é o sócio vai saber o que está acontecendo, vai prezar pela qualidade do trabalho, pela boa entrega. São coisas distintas. E aí vai muito da capacidade do sócio, né, do líder, em organizar isso, da confiança, da formação do time. Por isso está tudo ligado. Né? E aí a gente está aqui já falando de retenção de talento, captação, retenção de talento, formação de equipe, incentivo, enfim. E aí, quando você vê as engrenagens, né, elas estão ligadas de uma forma muito mais intensa e forte do que a gente imagina. Com certeza. Eu costumo dizer que a forma como você recompensa, né, o compensation system, ele é como se fosse ali a forma como, né, de pai para filho ali. Exato. A forma como você desenvolve as pessoas internamente tem tudo a ver com o exemplo que você dá, com a forma como você lida com essas questões, o que a pessoa tem que fazer e como ela é retribuída por isso, né, pelas suas atitudes. Então, isso tem a ver com o negócio que você falou de precificação. A gente está falando de pessoas e eu não sei assim, o link entre essas duas coisas. Porque hoje, né, o modelo tradicional de precificação é a hora. Sim. Enfim, o restaurante vende a comida, a gente vende hora de trabalho, que é a forma de você quantificar. E claro que evitando qualquer incentivo perverso, né, a ideia é você fazer sempre com maior eficiência, menor custo, etc. e tal. Mas há quem olhe e diga, não, mas isso é contraditório, porque se você cobra por hora, você vai querer fazer o máximo de horas. Mas, enfim, é claro que a coisa não é simples dessa maneira. Mas o ponto já foi o tempo onde você trabalhava por hora, sem limite. Isso não existe há muito tempo. Então, hoje você tem cap e, na verdade, você trabalha com os valores fixos, estimados ou fixos, e que você usa a hora, o valor da hora, como uma referência para chegar àquele valor. Ponto. Agora, conforme isso vai sendo questionado, mas eu também entendo, e também aí um outro elemento que a gente vai falar, né, acho que mais adiante, de tecnologia, as mudanças, né, que a tecnologia estão trazendo mais eficiência, que não dependem de horas, justamente, aquela ferramenta faz o que tantos advogados fariam em X horas. Então, você embaralha tudo, porque como é que você vai precificar? Então, natural, já está se discutindo a questão da precificação, de sair desse modelo de hora para o modelo de valor agregado. Que aí, de novo, as consultorias não cobram exatamente por hora, ou talvez algumas delas. Muitas às vezes precificam por o valor, o ganho, ou a redução da perda. Não estou falando de êxito aqui, eu estou dizendo assim, muitas empresas de consultoria às vezes precificam o trabalho com base no ganho, no valor agregado que aquele serviço vai trazer no resultado do cliente. Não sei como isso vai ser transportado para a advocacia exatamente. Claro que no contencioso é muito simples. O ganho, a perda, né? Enfim, tributário, não é isso que eu estou falando. Claro. Pensando em consultivo, num projeto de M&A ou qualquer outro projeto transacional. Era comum cobrar por isso. Era comum. Eu até acho que... Entrar no risco, alguns ainda fazem isso. Eu tenho para mim que você cobrar o advogado, você tem que ter aquela independência de dizer, olha, está valendo a pena ou não está valendo a pena. E aí o advogado ter a remuneração, né, os honorários atrelados em grande parte ou até em uma pequena parte ou totalidade no êxito, pode gerar algum incentivo. Então, eu não sou o maior fã de êxito em projetos por conta disso. Mas não acho que também, não acho que seja um tabu. Mas tem esse elemento. Mas a precificação em si tem a referência hora, né, base,
E agora uma discussão, né? E por que não repensar isso e fazer por uma questão, por uma referência de valor agregado? E aí isso tem N reflexos. Por quê? Não basta só os escritórios sentarem e pensarem em uma coisa que faz sentido. O outro lado, a outra ponta tem que comprar essa ideia também. Então, tem que combinar com os russos. Os clientes têm que entender também. Como é que vai funcionar isso? Então, isso é uma discussão, é uma transição que eu acho que vai ser demorada, não vai ser rápida. E tem um outro elemento, né, um freio para esse processo todo, que aí voltando a falar da questão da remuneração, de como você trata o compensation do staff, né, do headcount em geral, porque acaba sendo as métricas hoje em dia são muitas vezes relacionadas ao volume de horas biladas. Então, isso assim, a gente está falando da relação com o cliente, da análise interna de como você precifica o seu trabalho, que está ligado também com a remuneração do time. Então, isso tudo está, assim, então, a coisa é muito mais complexa, porque não basta só a gente pensar alguma coisa, alinhar com o cliente, mas também isso reflete na forma de remuneração. Mas eu acho que é uma discussão inevitável. Uma discussão inevitável. Que vai mudar o modelo como um todo, né? Não sei quando, mas eu acho que cada vez mais isso fica... você vê que é latente, que esse é um assunto que incomodava um pouquinho, eram comentários esparsos, e começa a ganhar uma intensidade cada vez maior. E quando a gente olha para os escritórios nessa grande mudança assim, de precificação, a gente tem um impacto que isso causa nos clientes, tem um impacto interno que isso causa no time, né, nessas reformulações de modelo. E aí, como que você constrói essa sua forma de remuneração? Muitos escritórios, como você falou, fazem atrelam a produtividade do advogado ao uso de horas, né, ao tempo, gasto, etc., nas demandas. É a forma de medir a alocação de tempo, não tem como. Mas você entra num cenário hoje, como você falou, num cenário de BD, de captação de cliente, cada vez mais começando cedo, né? E é importante que comece cedo, porque essa construção, ela leva muito tempo. Se você começa essa construção já como sócio, você vai passar por anos muito difíceis no início da sociedade, né? E você tem muitos escritórios hoje que no início da sociedade você tem um período de validação ali. Geralmente 1, 2, 3 anos no máximo, olha, tem um business plan. Nesses 2, 3 anos, às vezes até 1 ano, se você não cumpriu isso aqui, você está fora. Ou você não vai sair aqui de um non-equity partner para um sócio de capital. Você vai continuar como aquele sócio de serviço ali. Sim. Então, isso não vai para frente se não for de outra forma. Chega um momento, naturalmente, né, que a billable hour ela já deixa de fazer parte da conta internamente. Sim. Ou pelo menos como a principal referência, né? E aí a referência passa a ser o quanto que aquela pessoa consegue agregar na pizza ali do escritório, né? Então, assim... Mas eu acho que nesse ponto também as Big Laws elas estão muito mais avançadas. Você já tem essa conscientização desde cedo, né, da questão da captação, etc. Acho que em outros escritórios essa função fica muito centralizada em alguns sócios principais e aí acaba que você tem uma total dependência que não permite essa institucionalização também. Sim. Né? Então, esse é um ponto bem interessante. Mas agora, formação, né, da capacitação, e aí isso conversa muito com a questão da tecnologia, que, né, discute, mas vai precisar de estagiário, de júnior. Enfim, o sócio, a pessoa não nasce sócio, né, não nasce sênior, vai se formando, né? Então, você vai precisar dos novos, mas assim, na medida que a tecnologia libera espaço, né, de tempo para atividades que antes o estagiário, o júnior fazia mais braçais e não vão ser mais necessárias, acho que é o importante justamente desenvolver mais cedo essas competências, justamente para essa transição. E aí talvez, de repente, até né, o critério de remuneração ou, enfim, de avaliação comece a ter, né, isso ter um peso maior. Aqui estou pensando, eu loucubrando, né? E aí tá tem um clichê, pode ser, tem né? Um clichê que eu estou ouvindo isso quase todo dia, você deve estar ouvindo também, que é assim, a inteligência artificial não vai substituir o advogado, quem usa inteligência artificial é que vai.
Mas, Décio, a minha visão sobre isso, cara, atuando muito diretamente com o IA também no mercado jurídico, é a seguinte: as próprias pessoas já não querem mais fazer essas demandas. Sim. A gente entra nos escritórios, vai ver os trabalhos de controladoria, etc. Você tem ali dezenas de pessoas para um número de tarefas e você vai ver, quando você controla mesmo, essas pessoas elas não fazem essas tarefas. Ou elas fazem de uma forma ali com com desleixo, etc., porque elas já não querem fazer essa tarefa. Você tem um turnover altíssimo, então você tem que estar trocando pessoas. Então, as próprias pessoas já entenderam que não faz mais sentido elas fazerem essas tarefas. Então, não sei nem se a gente vai precisar ter uma questão de substituição ou se naturalmente essas funções elas vão deixar de ser feitas, porque as pessoas... Coincidentemente, não tem uma questão de geracional aí, né? Exato. As gerações já perceberam que cara, isso não faz o menor sentido. As empresas já perceberam que dá para fazer isso de forma eficiente também. E no final do dia, quando você junta essas duas partes, né, concordam com isso, a gente tem um outro cenário de talvez assim, pensar, ok, então quais são as novas funções? Verdade. Né? E acho, coincidência ou não, desse lado geracional, né, do perfil dessas novas gerações, é um desafio, né, para qualquer negócio, não é só a história de advocacia, de você atrair, reter talento, o aspecto do imediatismo, ainda mais na advocacia, né, no direito, que é uma carreira de longo prazo. Você não desponta ou tem um retorno financeiro logo nos primeiros anos de formado. Então, esse é um desafio que eu acho que é justamente... É uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 anos. Então, e aí, eu pensando isso, né, estou conversando numa ocasião com o pessoal de RH lá do escritório, falando justamente disso, que a gente tem esse desafio de RH, que é atender esses anseios, essa necessidade, claro, né, não é que vai botar todo mundo na janelinha, mas você tem que motivar. Ao mesmo tempo, a gente tem N iniciativas. O Machado Mery é super ligado nas iniciativas de tecnologia, inovação, né? Inovação além da tecnologia, mas e estamos pensando em como, né, usar isso a nosso favor para ganhar eficiência, reduzir custo, enfim. E isso se encaixa e justamente abre um espaço para que você treine as gerações, né, mais novas em competências que antes eram deixadas mais de lado, para você se preocupar mais adiante e já percebeu-se que não, quanto antes você desenvolver isso melhor. Então, talvez uma coisa, esse gap de tarefas enfadonhas que eu cansei de fazer e hoje em dia não se faz mais e as pessoas nem querem fazer, nem se dispõem mais a fazer, seja justamente preenchido pela oportunidade que a tecnologia oferece, uma necessidade que os escritórios têm de preparar as novas gerações para competências muito além das meramente técnicas, né? Mas de um olhar de negócio, olhar no cliente. Lá a gente fala muito, a gente tem os nossos valores, mas todos esses valores, né, eles são entremeados por um conceito único que é o cliente e o negócio. Né? O cliente é um dos valores, mas eu digo, tudo que a gente pensa, a gente não pode esquecer que é um escritório, é um negócio, é uma empresa e você o negócio tem que rodar. Então, você precisa, de fato, desenvolver todos esses valores, cultura, toda a ética, mas com esse olhar do negócio. Isso começa cedo. O grande desafio é você conseguir excluir essas tarefas enfadonhas ou minimizar o máximo possível essas tarefas repetitivas que ninguém quer fazer, e faz sentido essa geração não querer fazer também e ser mais incisiva nisso, né? Mas você conciliar isso também com o nível de sacrifício necessário para você crescer em qualquer carreira e em professional services, nos serviços jurídicos, como sócio de advocacia, você tem um contexto dentro de um escritório que é um contexto mais peculiar, que é o seguinte: todo mundo que entra como estagiário, né, bacharel em direito, estudante de direito, todo mundo quer ser sócio. Todo mundo quer ser sócio. Sim. Então, você tem ali um funil que acaba que no final do dia a conta não fecha, né?
Enfim, isso sem nem falar dos 1.400.000 advogados. Então, assim, a conta não fecha. E se você não tiver um nível de sacrifício que, por mais que, ok, essas tarefas elas podem ser feitas de tecnologia, mas, cara, vai ter vezes que vai precisar dar ali algo a mais. E isso também é difícil, por vezes é difícil você conseguir incutir. Exato. Né, nessas... Dá para resumir uma palavra, resiliência. Né? Acho que a resiliência é uma qualidade, vamos colocar dessa forma, que hoje percebe-se que tem que ser dada a devida importância. Sim. E talvez as gerações mais novas tenham uma dificuldade de entender a importância. E por mais que, né, acho que as instituições estejam ali querendo também se adaptar e entregar o que elas, né, as novas gerações desejam, mas a vida também é assim. Você não vai ter, as coisas não vão ser sempre, ou na maioria das vezes, ou sempre não vão ser exatamente como você imagina. E o grau, o esforço, um pouco o sacrifício, ele é inevitável. Sempre foi assim e não vai mudar. Duas coisas que precisam ser muito trabalhadas no mercado jurídico é essa questão, e a outra é de saber lidar com o não, né? Que eu vejo muito essa dificuldade mesmo em sócios e sócias, que é quando você vai para essa parte de geração de negócio, de prospecção, você tem que lidar com o não. Se você não está lidando com o não, você está prospectando pouco. É simples assim, né? Você só está pegando o que está vindo por indicação, né? Já vem praticamente fechado e você não está, de fato, se expondo a essa situação, que aí com essa exposição, né? Sim. Que dizem na psicologia, né? Que você tem que se expor. Se você tem medo de aranha, então joga uma aranha no seu colo, né? Porque aí... Então, essa questão de ter o não e se colocar nessa posição que é duro pro advogado, né? Que a gente gosta sempre de vencer as discussões, etc. Às vezes perde o amigo, mas não perde ali a discussão. Então, esse é um outro desafio bem interessante que eu vejo quando mesmo sócios chegam com esse desafio de gerar negócios. Sim. Eu vejo que essas pessoas, por vezes, não fazem um follow-up com o cliente para não ouvir o não. Às vezes não mandam uma proposta porque não acha que o cliente não vai fechar. Então, assim, é uma coisa... Sim, contraditória. Contraditória, né? Contraditória, mas que tem que colocar na cabeça. Cara, quanto mais proposta enviar, quanto mais não você tomar, é um bom sinal. Eu acho que esse são boas métricas. Isso é um desafio grande, porque a gente é formado em executar, né? Em entregar, em saber bem direito, saber onde estão, pesquisar. E não errar. Não errar, exatamente. E você não é treinado para ser um vendedor, né? E aí, em algum momento, você tem que virar essa chave e não é simples, né? Aí, enfim, voltamos àquilo que a gente estava falando do preparo, né, das competências das novas gerações e tudo mais, mas sem dúvida. Muito bom, Décio. Mas agora entrando no mercado de M&A, né, que é a sua área aí de prática, que você tem uma baita experiência, como é que você enxerga esse mercado hoje? A gente fala de uma visão que envolve várias coisas, né, do mercado, especulações, etc., momentos, não só no Brasil como lá fora. Como é que você tem visto esse mercado de M&A hoje, tanto para quem atua nele quanto para quem pretende atuar? Olha, Fernandão, assim, falar mais macro e não assim, talvez o momento presente, né? A gente pode depois entrar mais nesse detalhe. Mas o mercado de M&A é de altos e baixos, né? Você tem... agora, é importante a gente entender que oportunidades em M&A, eu sempre costumo dizer, sempre existem, de certa forma, porque se você tem um mercado, um momento positivo, né, austero, enfim, com um otimismo né, global ou regional, você tem gente querendo botar dinheiro, investir, tomar risco, e aí você está ali naquele mercado comprador. Nos momentos de crise, de recessão, isso também gera oportunidades em M&A, de certa maneira, porque você tem empresas em dificuldade, você tem ativos depreciados, e isso gera oportunidade para aqueles que eventualmente estão preparados, têm dinheiro em caixa, ou se organizaram para aquilo, ou mesmo que não estejam, mas têm uma baita oportunidade. Então, você pode ter ali momentos, claro que é sempre mais agradável o M&A no momento de alegria, né? A bonança. De bonança, de céu de brigadeiro.
mas você tem oportunidades em todos os casos. E aí também depende do perfil, né? Tem momentos que na ponta compradora, os investidores estão ali mais agressivos, estão em uma condição melhor. Tem vezes que não, é aquele M&A estratégico, são empresas que estão querendo verticalizar ou consolidar um determinado mercado, enfim, e eles estão em situações melhores, por exemplo, em relação a investidores, como private equities, que dependem de um ciclo de captação. O negócio do private equity é captar, ter um prazo para investir, ter um prazo para desinvestir, devolver o dinheiro e investir de novo. Então, nem sempre o mercado, né, a economia real e o determinado setor funciona dessa forma. E a gente acha que é o mercado jurídico passando por essas transformações, mas quando a gente olha para os outros também, né, falando do mercado financeiro, estava conversando com um amigo meu outro dia que é de um fundo de private equity, falou, cara, os fundos estão tendo que se reinventar. É isso. E muitos entrando para o mercado de crédito, falou, cara, agora o negócio é o seguinte, juros altos, né, os bancos estão muito restritos, aqui no Brasil é muito restrito, né, a concessão de crédito, mas só que as empresas não precisam continuar tendo crédito. Então, esses modelos indo muito para a estruturação de crédito, como é que você estrutura crédito para conseguir fazer a máquina continuar girando, né? Perfeito. Dentro de um outro contexto. E no mercado de M&A não é diferente. Não, né? Não é. Então você tem, você tem esses momentos, né, com mercado mais comprador, vendedor, mas e tem os momentos de ato, da inflexão, que é a da incerteza, que é o pior momento. Quando ninguém entende como é que está, para onde vai, e aí fica todo mundo parado. Então, eu acho que nos últimos anos a gente viveu alguns momentos assim, por N circunstâncias locais, externas. Hoje em dia a gente está numa conjuntura externa e interna também delicada, mas não que não tenha movimento, acho que de certa forma até um pouco mais aquecido do que no ano anterior. Mas é isso, são ondas, né? E você tem que estar tentando antecipar e se posicionar da melhor forma. Dito isso, em termos de oportunidades, de setores, a gente vê, o setor de tecnologia sempre está aquecido, porque é a novidade, mas também tecnologia é muito amplo, né? Que você tem as fintechs, as insurtechs, as healthtechs. Então, tecnologia acho que é meio transversal, que pega, assim, toda a parte de inovação, de novos players. Aí você tem... Toda uma empresa vai ser uma empresa de software. Exato. Né? Então, você pode ter esse ecossistema, né, dos venture capitals, que é um mercado também específico, mas você vê também os grandes players entrando nesse mercado. Então, você não é só um ambiente onde você tem operações entre pequenos ou pequenos e médios, você tem grandes entrando. Falando em setores especificamente, tem setores ainda já super consolidados, mas que ainda estão fazendo uma consolidação talvez mais horizontal, no seguinte, por exemplo, saúde, né? Assim, hospitais, grandes grupos talvez um setor que já passou por uma consolidação muito grande. Mas a gente vê agora eles olhando para serviços acessórios, que aquilo complementa, reduz custos, traz sinergia. Planos de saúde, que é um negócio também super complexo, lida com fraudes, enfim, tem N desafios, né? Também vendo muitas vezes numa verticalização como uma forma de trazer uma saúde financeira, um resultado e uma racionalidade, uma maneira de se desenvolver e preservar, né, entregar bons resultados para o acionista, diferente do que era no passado, onde cada você tinha um prestador de serviço, você tinha um plano de saúde, você tinha um hospital e eles se conversavam. Então, a gente vê esses movimentos. O Brasil é um país carente de infraestrutura, então, e aí nos mais variados setores, então você vai... claro que isso é muito influenciado também pela disponibilidade de crédito, juros, que aí o pessoal coloca lá na planilha e vê que o retorno do projeto ainda está negativo, então não resolve ficar com o dinheiro rendendo. Então, claro que sim, é bem desafiador, mas eu sempre procuro, né, ser otimista e eu enxergo que sim, tem oportunidades em todos os cenários. O momento, como eu falei, são os hiatos ali, o momento de inflexão. Dizem que o tarifaço é uma grande... bênção aí para o Brasil, né? Que pode trazer muita oportunidade. Já ouvi eu estava vendo um podcast disso, mas 10%, mas o outro está com 30%, né? Não, então, 125, né? 10 foi o mais leve, se for para todo 30, mundo, né? Exatamente.
Mas então, vamos ver, né? Mas eu acho que no momento é isso. A gente está ainda nesse momento de um pouco todo mundo olhando para... Tem coisa, mas a expectativa é que melhore na medida que essa incerteza diminui. Certeza para o bem ou para o mal, né? E aí você falou de verticalização, que me vem à mente a questão de tecnologia e de inovação que a gente estava falando inicialmente, né? Eu tenho a seguinte tese, né, quando o pessoal fala de legal tech, tecnologia jurídica. A minha tese é de que a tecnologia jurídica ela não é um fim em si mesmo. Para ser grande o suficiente, ela desemboca em algum outro mercado. Por vezes o mercado financeiro, né, você falou da questão de fraudes, né, tem a questão da gestão contratual. São questões que têm um aspecto jurídico, mas elas envolvem muito mais mercados, né? O que você vê, o que uma empresa, todas as empresas gastam muito, principalmente as grandes, com gestão de contratos. Todas as empresas grandes têm a questão de fraude. Então, são aspectos jurídicos, mas que permeiam outros mercados. Eu vejo muito as legal techs nesse sentido, né? E eu queria ouvir também a sua opinião sobre isso, enfim, sobre como vocês vêm atuando nesse contexto de inovação, de tecnologia, enfim, dar um apanhado geral aí sobre isso. Não, a gente, lá no Machado Meyer, a história é super antenado e mergulhado, né, literalmente nessas questões. A gente enxerga, sempre esteve, acho que desde lá atrás, quando, né, pessoal, ferramenta de gestão de documentos e desenvolvimento treinamento. A gente atua como parceiro de muitos desenvolvedores de IA. A gente desenvolveu a nossa própria IA generativa. Estamos vendo outras coisas no mercado. A gente tem hoje um sócio dedicado a essas iniciativas que fica ali 24/7 olhando, prospectando no mercado, conversando. E aí a gente trabalha muito Sávio, né? Sávio, exatamente. Ele está super, assim, não Latin só Lawyer. academicamente, mas profissionalmente, né? Ele tem se dedica já há muitos anos a isso. E a gente trabalha muito em conjunto, justamente conversando com o cliente, que não é só olhar para dentro, ficar tentando reinventar a roda ou ficar falando também com os desenvolvedores. E uma parte muito importante desse trabalho são os bate-papos que a gente tem com os clientes, que são muito ricos, porque a gente entende porque, como você falou, não é só a tecnologia um fim em si mesmo, é para uma demanda. Então, quem tem a demanda são os clientes. Uhum. Então, a gente conversa muito com os clientes para entender o que eles têm feito, o que eles têm, quais têm sido as dores, e como eles enxergam as oportunidades. E, às vezes, eles não enxergam, a gente oferece essas oportunidades, não com ferramentas nossas, necessariamente, mas, às vezes, sabendo, olha, eu sei que tem outros players no mercado, né, do mesmo setor do seu ou não, que usam essas ferramentas, ou a gente sabe que tem essa ferramenta que pode te ajudar, a gente tem essa ferramenta que pode customizar. Então, muitas vezes, essa troca, isso a gente faz com bastante frequência, muita intensidade, é muito rica, porque a gente consegue antecipar as demandas, aí desenvolver com né, as empresas, né, os desenvolvedores de software e ajudar a customizar internamente também. Isso às vezes gera trabalho, gera proximidade, que aí no final das contas, quando a gente está falando de criar oportunidades, esse é awareness, né? Você se colocar como parceiro do cliente, saber qual é a demanda dele, ele te vê como um ajudante ali, um elemento para solucionar as dores. Então, isso tudo só estreita a relação e gera oportunidade. Os principais rainmakers, falando de modelo mental, a gente gosta de falar muito de modelo mental aqui, né? O modelo mental dos principais rainmakers que eu convivo, eles são vistos pelo cliente, eles têm muito essa questão assim de, cara, se alguém me traz algum problema, eu preciso resolver. Nem que seja um problema que eu não tenha a solução, eu mesmo não tenho a solução, mas eu consigo conectar algumas pessoas aqui e entregar essa solução, ainda que por vezes eu nem ganhe nada com isso, eu consigo indicar alguém que... Então assim, tô com um problema no meu computador aqui, cara, eu conheço alguém que conserta computador, liga aí pro cara e pronto, te ajudei a resolver o seu problema. Esse é muito um modelo mental que eu vejo nos rainmakers, né?
E aí, quando você traz essa questão, eu acho que essa é isso é algo que tem sido muito bem feito também pelas Big Laws, que é conseguir juntar esse ecossistema, né? Eu tenho aqui desenvolvedores dentro de casa, eu tenho aqui as Legal Techs que me prestam serviço, e os meus clientes que eu estou interagindo no dia a dia, eles me passam diversas dores aqui super complexas, né? E que eu posso juntar, de certa forma, esse pessoal, orquestrar isso com a visão do problema do ponto de vista jurídico, falar, olha, precisa disso, disso, disso. Aí vocês vejam aí o que faz sentido do ponto de vista de tecnologia, o que faz sentido do ponto de vista de produto. E assim, olhando para o mercado lá de fora, né, para o jornal do amanhã, vários escritórios já fizeram esse movimento, seja com hubs de inovação ou seja propriamente desenvolvendo produtos a partir daí, né? Algumas coisas vão ser desenvolvidas dentro desse cenário. Cara, isso aqui faz sentido levar para o mercado como um todo e ser um spin-off do escritório, virar ali um novo negócio. Tem alguns cases já nesse sentido, né? Mas eu acho que isso agrega muito valor. Muitos escritórios veem isso como uma perda de foco, né? Não, isso não é algo que está fora aqui da minha alçada, não é o meu business, etc. Eu respeito essa opinião, mas eu acho que num cenário de muita concorrência, eu vejo que isso acaba podendo ser um diferencial também, né? Sem dúvida. Acho que no final das contas, você falou, né, do mindset do Rainmaker, né? O que me importa é ajudar o cliente. Então, assim, só o tempo vai dizer. Mas se você tem uma iniciativa, sei lá, cria um hub especial ou não, mantém aquela célula interna no escritório, não importa qual o formato, né, a roupagem. Sim. Mas se aquilo está, de alguma forma, ajudando a resolver o problema do cliente, aquilo vai trazer retorno. E acho que também um ponto das Big Laws, né, que faz esse ajuda nesse ecossistema, e muitas vezes elas adotam ferramentas, ficam para a gente lá, parceiro de vários, fomos e somos ainda, né, de novas ferramentas para ajudando o desenvolvedor a melhorar. Então, isso às vezes requer também um investimento de tempo, sim, não só financeiro, tempo de pessoal, né? Sim. E às vezes, para uma Big Law, isso é mais factível do que um escritório menor. Né? De você ter vamos dizer, uma matriz ali de pessoas com atividades, trabalhos diferentes para experimentar aquela ferramenta, ela serve bem para que tipo de área, mais ou menos. Então, você tem essa amostragem maior, você consegue talvez ter um orçamento que permita que muitas vezes um escritório menor, ou então às vezes departamentos jurídicos ainda não conseguem. E isso tudo a tendência, né, que são essas ferramentas vão se aprimorando e também vão se democratizando com o passar do tempo. Eu já ouvi de muitos sócios de vários escritórios falando, poxa, quando você fala assim, de solução de tecnologia, ajudar nisso, cara, os meus clientes são grandes empresas, eles têm lá internamente 100 desenvolvedores, 200 desenvolvedores. Eu falo aqui, meu amigo, você sabe quando que um desenvolvedor da empresa vai fazer alguma coisa para o departamento jurídico? Com todo respeito. E aí eu falo com os diretores jurídicos, os diretores jurídicos falam, cara, a gente tem 200 engenheiros de IA aqui dentro, mas eu não consigo deslocar eu tenho maior dificuldade para deslocar para fazer alguma coisa para o departamento jurídico. E assim, isso não é uma depreciação, mas, cara, você tem um roadmap gigante de coisas ali para o negócio, né, que estão sendo feitas para os clientes da empresa, etc. E é difícil você, mesmo para as áreas de negócio dentro da empresa, o jurídico e outras áreas também, é difícil você colocar nesse roadmap desenvolvimento interno. Então, é óbvio que muitos têm e tal, desenvolvem lá os squads, e aí o jurídico participa e tem soluções sendo desenvolvidas para o jurídico, tem cases nesse sentido, sim, mas só que isso, por vezes, não tem a agilidade que é necessária, né? Você acaba ficando em segundo plano, dependendo ali, porque sempre vai ser a priorização do negócio. E quando o escritório consegue juntar assim, players no ecossistema e trazer isso com maior agilidade para a empresa, eu acho que é um diferencial absurdo. Exatamente. Né? Um diferencial absurdo. Não, concordo 100% com você. E aí, olhando para essa formação de ecossistema, né, vocês estão muito envolvidos também com a B2L, né? Sim. Foram um dos primeiros escritórios, são mantenedores da B2L, né? Então... Não, exatamente, são super parceiros, a gente está sempre... Assim, não só participando, né, das iniciativas dele, apoiando, recebendo
organizando coisas no escritório. E como você falou, assim, eu acho que a gente tem um papel muito importante. A gente não só olhar para o nosso negócio, que a gente enxerga isso, aí falando na minha área, né? Dentro dos desafios que a gente enfrenta hoje, aí falamos de custo, falamos de precificação, a tecnologia né, ela é um caminho para a gente conseguir reduzir custos. Então, a gente tem trabalhado muito em como a gente pode adotar essas ferramentas, já, assim, não só no pensamento, já está em execução, em testes, em várias etapas do M&A, da auditoria, do preparo do relatório, pensando nos contratos, exatamente. Mas não se resume a due diligence tirar certidão. Sim, isso é o mais óbvio, mas a gente está vendo como a gente pode adotar todas as etapas. Em todo o ciclo, entendeu? Da auditoria, da captação até, porque você às vezes vai oferecer para o cliente uma auditoria preliminar, mais não superficial, mas uma pré-auditoria com base em ferramentas que, claro, não substitui a auditoria completa, mas dá para o cliente já uma visão mais clara do que é aquele target, se vale ir adiante ou não, do que contratar uma auditoria para ver que, de repente, tem um monte de problema. Então, assim, isso já... Isso tem uma estratégia de M&A agressiva, né? Que você precisa de rapidez. Você está tratando ali do da captação. Usando a tecnologia para te ajudar a captar. E desenvolver aquilo depois no processo em si, na auditoria, enfim, que aí é um pouco óbvio, no preparo do relatório, depois em ganho de eficiência na preparo e na negociação dos documentos, como a tecnologia pode te ajudar. De contrato, exato, né? Precedente, ter benchmark, enfim, são todas iniciativas que estão em curso e que a gente aposta muito por entender que isso vai gerar um ganho de eficiência, de custo, de redução de custo, né? E aí maior competitividade. E fora isso, além, né, isso no olhar interno, né? Agora, pensando além, como você falou, desse ecossistema, nisso tudo a gente está fomentando novos negócios de desenvolvedores, ferramentas que não vão se restringir a gente. A gente hoje, inclusive, participa, né, do desenvolvimento delas, ajudando, porque, claro, a gente acaba tendo uma vantagem competitiva nisso, mas a gente sabe que mais adiante essas ferramentas vão estar com todos e já estão também, mas enfim, e a tendência como tudo na tecnologia, é baratear, se democratizar. E todo mundo no final ganha com isso, né? Sim, sim. E o valor do equity também, que pode ser visto quando você estar perto de empresas que estão nascendo, que podem ser grandes lá na frente, né? Que eu vejo que os sócios e sócios precisam começar a olhar para isso também de alguma forma, porque muitas vezes a gente pensa no hoje, né? Obviamente, ali tem que pagar as contas, tem que aumentar o faturamento, tem que bater as metas, né? Mas, por vezes, você tem oportunidades de estar perto de empresas, principalmente grandes escritórios, né, que você pode oferecer para elas um ecossistema, um apoio, muitas vezes até pro bono, né? A gente tem diversos cases nesse sentido, que você tendo um bom faro de negócios, é óbvio que você não vai acertar todas, às vezes você vai, ajudar um empreendedor, mas que às vezes ele não acertou naquela ali, mas ele vai continuar tentando, né? Se você aposta ali num cavalo bom, uma hora vai virar, e esse cara vai te ter como um cliente, como uma pessoa de confiança, né? Então, muito essa questão das startups, das empresas de tecnologia, eu vejo que elas têm advogados de muita confiança que auxiliam nas principais coisas, e é aquele cara que ajudou quando a empresa estava nascendo, etc. Relação de confiança. Essa relação de confiança que muitas vezes são pessoas que pouca gente olha, né? Porque no começo, não consegue pagar, etc. Mas que acaba que aquilo pode fazer sentido. Óbvio que dentro de uma estratégia, né? Essa não vai ser a maioria da sua carteira de clientes, isso vai ser ali 5%, 10% no máximo, mas essa é uma estratégia que eu já vi sendo muito bem sucedida também. E que, assim, talvez é a versão 2.0 de coisas que a gente vê. Eu vejo muito no dia a dia de M&A, você seja, né, estando pelo ponta compradora, lidando com o vendedor, que às vezes tem aquele advogado de confiança que carrega, e o cara às vezes nem sabe, é advogado, enfim, não é letrado ali em M&A, mas tá ali e você
sabe, conquistar essa pessoa também, entender que ela tem um papel fundamental. Às vezes você está na ponta vendedora, mas o seu cliente tem aquele advogado, advogada que, poxa, é dar confiança e você tem que somar, tem que formar um time. Porque não adianta você achar que o seu cliente vai ficar tranquilo sem... Então, assim, eu estou falando assim, algo que já existe há muito tempo, mas de uma outra configuração, num outro contexto, e o que você está falando é uma estratégia dos escritórios, né, grandes de pensar, olhar esses empreendedores. E às vezes até uma estratégia dos sócios de equity mesmo, sim, né? Sim, de verdade. ter uma participação nessa empresa. É muito importante. Muito bom, Décio. Agora, indo para a nossa reta final aí do podcast, a gente tem as perguntas ali papum, né? Então, a primeira é: captação é obrigação ou é dom? O pinga-fogo, né? Pinga-fogo. Essas são as piores perguntas, mas captação é obrigação, sem dúvida. Captação é obrigação. Um desafio, muito desafiador, mas é obrigação. Crescer até um certo ponto ou o céu é o limite? Olha, eu acho que céu é o limite, mas com responsabilidade, de uma forma sustentável. Mantendo margem, né? Não adianta, né, você querer falar o céu é o limite, mas chegar no céu e cair, despencar para a terra para depois subir de novo. O ideal é que você suba mais devagar, sem necessariamente uma perspectiva de término, de limite, mas de uma maneira que se sustente. E essa pergunta no M&A é legal, né? Tem algum sócio ou sócia que quando está do outro lado da mesa ali da negociação, o negócio pega fogo, aquela pessoa que... Olha, ou a persona não grata. Isso rola muito no mercado de M&A. Essa é a pergunta difícil pra caramba, porque eu vou educadamente me esquivar de responder, mas vou te justificar porque é difícil chegar aqui e dizer, cravar, a fulana ou fulano, não sei, porque eu acho que um pouco do papel do advogado em geral, e não de forma diferente do advogado de M&A, você tem circunstâncias diferentes. Então, eu falar que, olha, eu tive com o profissional X, eu tive uma experiência ruim ou boa, aquilo eu sempre, independente se a experiência foi ruim ou boa, principalmente nas ruins, eu tento olhar por esse ângulo de que nós, como, né, profissionalmente, você às vezes se vê numa situação, por estratégia, por uma necessidade do cliente, de ter que ser mais duro, ter que, né, firmar a ponta, às vezes, meu perfil é muito mais... Tem que ter o bad copy. Não necessariamente você tem que sempre ter o bad copy, ou tem que haver um bad copy, mas, assim, inevitavelmente, em alguns momentos de uma negociação, você tem momentos difíceis. E claro que o desafio, e eu sou muito dessa filosofia, é de criar soluções. Mas, às vezes, as soluções são criadas não de um primeiro momento, e dependendo da dinâmica, você tem que adotar uma postura um pouco mais dura ou menos. E eu sempre falo para os meus clientes que, olha, principalmente quando, assim, acho que em qualquer transação, mas principalmente naquelas que envolvem uma JV, uma sociedade que vai se formar, não um comprando o outro, né, necessariamente, mas é uma relação que vai continuar. Ou seja, depois que a gente acabar isso aqui, o closing, a gente alcançar o closing, abrir o champanhe, eu vou seguir minha vida e vocês vão ter... É um casamento que a gente está criando aqui, vocês vão estar casados. Então, eventualmente, eu prefiro ter esse momento de desgaste, me colocar nessa posição. Coloca a culpa em mim. Ruim, porque enfim, não não que eu tenha prazer, mas você às vezes tem que ser um pouco mais duro ou menos, mas eu sempre, assim, prezo por manter essa relação, porque você está amanhã no outro lado da mesa, o cliente da outra parte vira seu cliente, enfim, eu acho que isso, o mundo dá voltas, e eu não acredito, né, nesse modelo de você ter que ser o malvado, e isso vai ser ganhar respeito e notoriedade por isso. E você entende quando a pessoa do outro lado tá nesse papel também. Exatamente, por isso que eu falei, é difícil dizer, olha, sai faísca, é ruim, porque eu sempre no final, nos casos onde eu tive essa experiência e poderia chegar aqui e dizer, olha, eu não vou categorizar alguém por conta disso, eu levo, olha, possivelmente ou certamente, estava ali cumprindo o papel dela e, né, às vezes até uma questão pessoal, estava num dia, mas... Enfim, a vida passa, o rio corre. Isso. Exatamente. Negócios à parte, né? Bom, e para fechar, Décio, o que você abriu mão para chegar onde você está hoje? Olha, bastante coisa, né? De tempo, né? Que eu acho que talvez o bem mais precioso. Aí a gente fala de tempo para a família, tempo para os amigos,
tempo para si próprio, né? Em termos de cuidado, às vezes de saúde, enfim. E com o tempo a gente vai também aprendendo e dando, né, valor e conseguindo equilibrar melhor, mas tem momentos e momentos. Então, eu acho que um ponto importante, interessante, né, de vantagem talvez para as gerações novas, é a tecnologia. E, de novo, falando de tecnologia, hoje permite algumas situações ou vivências que eram muito sacrificantes não serem tanto, né? Antes algumas coisas, para a maioria das coisas, você tinha que estar no escritório. Hoje em dia, depois da pandemia, então, claro, né, sem entrar aqui, acho que é uma outra conversa, eu sou super favorável à interação pessoal, eu gosto do home office, mas a experiência estar no escritório, o ambiente é fundamental, mas eu digo que essa possibilidade hoje que a gente tem de poder trabalhar quase que remotamente, mas quase como se igual, ou também, né, você estivesse no escritório, é muito rica. Eu lembro sempre de uma experiência que eu tive, eu era advogado júnior ou pleno, foi naquela época do primeiro boom dos IPOs, eu estava lá no meio de um IPO, carnaval chegando, e olha, vamos ter que esperar, porque se as DF saírem, os bancos liberarem alguma coisa, vai ter reunião, drafting session em São Paulo, todo mundo. Eu tinha viagem marcada, já reservado para Paraty, sei lá para onde é que eu ia, amigos indo, e não fui, porque eu podia a qualquer momento ir de lá, como é que eu ia saber. Então, fiquei no Rio, fui para uns blocos, lembro eu no meio do bloco, o BlackBerry, ainda na época, vendo se o e-mail chegava e eu teria que sair para ir para São Paulo naquele dia ou no dia seguinte, às pressas, e, enfim. E não teria acontecido se fosse hoje. No limite, você faz a reunião que for, ainda mais no feriado, e se tiver que se deslocar, enfim, era outro momento, outro mundo. Você só precisa estar em condições. Chegou o e-mail? Teve reunião? Não teve reunião. Entendeu? O pessoal respeita muito esse tal de carnaval, né? Não, mas, enfim, certamente não foi por causa do feriado nem nada, mas aconteceu. Mas certamente hoje, qualquer um teria viajado, a coisa seria viável fazer qualquer reunião. Mas essa questão do tempo que você falou realmente é um negócio muito... É uma discussão, assim, filosófica até, né? Eu li uma frase do Warren Buffett que me impactou muito, que ele falando que o ocupado é o novo idiota, né? E eu tenho muito essa questão, no mercado jurídico a gente tem muito essa questão de avaliar sempre assim, cara, eu tô sendo produtivo, tô perdendo tempo, tudo que a gente tá fazendo, cara, tô perdendo o meu tempo aqui, às vezes final de semana, às vezes com a família, a gente tem aquela dificuldade de entender o dolce far niente, né? De entender, tem outras expressões aí estoicas, filosóficas para isso, desse tempo que a gente usa para não fazer nada, digamos assim. Fartina lente, tem alguma outra... Tem o dolce far niente, Dolce far niente, tem um outro, eu vou lembrar, depois a gente coloca aqui, eu li naquele livro do estoicismo lá do Ryan Holiday, eu vou trazer aqui. Mas, e aí quando você tem essa questão do ocupado é o novo idiota, e como que você consegue balancear tudo isso, né, num contexto cada vez mais produtividade, etc., de novas ferramentas. Essa é uma discussão... É o ócio criativo, né? E tem uma coisa, depois, né? Eu acho que voltando ali, no início da nossa conversa falando de corrida, é impressionante com a quantidade de insights que eu tenho durante a corrida. Assim, né? Não é sempre, mas já aconteceu várias vezes, né? Não é todo dia, mas você tá ali, né? O pensamento voa, você se desliga um pouco da respiração, etc. Mas daqui a pouco tem um estalo. Tem que estar com um caderninho assim, ali. Várias, assim, né? Ocasionalmente eu termino, né, a corrida, pego o celular e saio anotando um monte de coisa. E são, às vezes, ideias boas, às vezes ideias que, enfim, talvez não sejam não vão para frente, mas são boas, mas é útil, entendeu? Então é curioso, né? Porque vai dizer que também não é relevante, não é trabalho, não deu uma solução. Um remédio, para mim é um super remédio para conseguir depois tocar o dia sem já começar muito ansioso olhando o celular, né? Olhando o celular antes ali da corrida, ferrou. A chance de nem correr, de ficar ansioso é gigante, né? Então... Verdade. Mas muito bom, né? Se quer deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo aí? Olha, o que eu poderia falar? Acho que talvez mais para quem está começando a carreira.
Que eu sempre falo quando alguém, né, começa a trabalhar comigo na equipe, faz sempre o melhor, procura, né, acho que as coisas não necessariamente vão acontecer da maneira como você imagina, como você planeja. Quando você acha que está tudo sob controle, a vida vem e te dá um belo tapa e mostra que a gente não controla nada, mas se você corre atrás, se você faz sempre o seu melhor, se você se dedica, também o universo conspira para as coisas funcionarem. De novo, não necessariamente da forma como você imaginou, no ritmo ou no caminho que você projetou, mas, enfim, mas as coisas dão certo de alguma maneira. Boa, muito bom. Maravilha, Décio, obrigado por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal que ainda não nos acompanha no Spotify, no YouTube, esse podcast ele é oferecido pela FGX, consultoria referência em gestão e business development focada em escritórios de advocacia. Espero contar com vocês aí na próxima. Muito obrigado, Décio. Eu te agradeço, Fernando. Valeu, um grande prazer. Um prazer. Valeu, um abraço. Obrigado, um abraço.